depois eu vou e corto. Não, tá aí, não? Agora te escutei de longe, não entendi. Instante. É. Tranquilo. Ai, ai. Vamos nessa, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Sumiu o barulho. Sumiu? Sumiu. Mexeu alguma coisa aí? Não. Não, quer dizer, eu só fiquei um pouquinho mais para trás. Não. Não sei se era o meu computador que tinha esquentado, não sei. Entendi, não. Bom, em Vamos questão de lá. esquentar, é mais fácil que seja o teu, porque aqui tá frio. É, né? Não sei. Enfim. Resolveu, vamos aproveitar. Vamos. Vamos lá. Então, eu vou fazer a pergunta, né? Uhum. Depois tu emenda Já aí. vou, já vou começar da pergunta, então. Uhum. Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta que é relacionado à prática da, da nossa sociedade em relação a estes espíritos que já estão encarnando, né, já estão encarnados aqui conosco, que é com relação a alguns problemas que pais, colégios e a sociedade como um todo ela enfrenta, porque há uma diferença muito grande nos padrões, né, deles do que o que nós estamos habituados. Como que nós devemos colaborar? Mas eu quero também deixar claro que o nosso colaborar para com eles é importante, mas não é fundamental, porque como foi bem dito, né, nada do que Jesus expôs que precisa ocorrer, que vai ocorrer, nós temos capacidade de bloquear, né, de dificultar. Nós temos sim. O grande problema é se nós, num planeta evoluído, evoluído, numa sociedade mais evoluída, nós vamos ter condições de continuar ou não. Somos nós que corremos o risco e não as determinações do Cristo. Mas, enfim, como que nós, como cidadãos, como
pais devemos agir com relação a estes espíritos? Eu acho o seguinte, primeiro, acima de tudo, né? Se você não pode ajudar, não atrapalha. Então, eu acho que a gente tem que começar muito com o pé no chão. Então, primeira coisa, não atrapalhe. Não sirva de pedra de tropeço, como alerta o Cristo. O que é isso? São pessoas que querem transformar as suas limitações, os seus medos, em leis espirituais. A pessoa tem medo de mediunidade, aí começa a dizer que mediunidade é perigoso, que não pode. Não tem ainda, e não há nenhum problema com isso, condição emocional de encarar os erros do passado, e aí diz que Deus proibiu lembrar de vida passada. Então, não atrapalha. Não vamos incutir, não vamos tentar incutir nesses espíritos, por exemplo, o medo da mediunidade, que infelizmente é uma coisa muito difundida, pelo menos no movimento espírita. Se a gente pudesse aqui ver uma estatística, a quantidade de espíritas que dizem que mediunidade é perigoso, nós nos assustaríamos ou choraríamos, provavelmente. Depois, queremos colaborar? Vamos entender a nossa situação. Muitas das situações, a gente só precisa não atrapalhar. Segundo, vamos incentivar uma conduta cristã. Como diz o Espírito Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa saber muita coisa. Estimular o bem, estimular a fraternidade. Porque esses espíritos, às vezes, vêm desafiar a nossa hipocrisia. Né? Porque o sujeito diz que é bem, é espírita, é quando vê um filho fazendo o bem de verdade, não, meu filho não pode. Quando vê o filho querendo dar a melhor roupa dele para a criança que está sem roupa, não, meu filho não pode, essa roupa é muito boa. Quer dizer, se condena pelas próprias palavras. Então, ter esse cuidado de respeitar uma sensibilidade que é superior. Não significa abrir mão do papel de pai, de mãe, de professor. Não é nada disso. É simplesmente tentar entender o outro e respeitar o outro, principalmente naquilo em que ele é melhor. Na dúvida, vamos a Kardec. Kardec aceitava jovens de 14 anos nas reuniões mediúnicas que ele presidia? Aceitava, é dado histórico. Não estou dizendo que todo mundo da nova geração de 14 anos tem que ir para a reunião mediúnica. Mas se o indivíduo, o adolescente, ele se mostra responsável, ético e equilibrado, por que não? Então, é o bom senso. É não jogar no outro o nosso medo, o nosso limite. Porque a gente, com certeza, a gente não vai mudar a história da Terra no sentido de atrapalhar, de bloquear a evolução, mas a gente pode atrapalhar e causar muito sofrimento para eles e para a gente. A coisa é tão delicada que tem uma história que eu acredito verdadeira, que se fala sobre o Emmanuel, que o Chico teria contado. Que ele diz que o Emmanuel só fez um único pedido para o Cristo. Antes de reencarnar, ele foi encontrar com Jesus. Pelo que diz, Jesus recebe a gente mesmo, né? Pelo menos é a história bonita que a gente, não por vaidade, mas por amor. Não para abastecer a nossa vaidade, mas porque ele nos ama. E ele foi ao Cristo fazer um único pedido. Olha como a coisa é delicada. Ele queria reencarnar em lares verdadeiramente espíritas, com pais espíritas. Por quê? Porque é óbvio que nós não temos o poder de transformar um espírito superior no inferior, mas nós podemos encher ele de dúvida, de angústia, de medos, de receios, e até ele amadurecer e entender a maldade, com toda a boa vontade que muitas vezes os educadores, os pais ou os evangelizadores fazem com eles, eles perderam 20 anos da encarnação, perderam 15 anos da encarnação na dúvida. Porque né, nessa hipótese, não teria um amigo sincero que disse, não, meu amigo, Kardec disse que isso aqui é normal. Então, não há receita de bolo, mas há um caminho a seguir. Respeito à individualidade, educação, com certeza. Não existe essa besteira aí que dizem que agora, porque é o espírito não sei de quem, então faz o que quer. Não existe isso. O espírito evoluído é disciplinado e gosta de disciplina. Suporte e estímulo ao bem. Se eu tenho um filho, um sobrinho, um aluno que eu vejo que tem uma sensibilidade em relação à área ou outra, por que eu não apoio?
Por que é que eu não dou livros para ele? Por que é que eu não proporciono? Por que é que eu não estimulo a música? Por que é que eu não estimulo o amor às artes mais elaboradas? Então é muito de nós não atrapalharmos e apoiarmos onde aquele indivíduo está mostrando que tem um interesse maior. Por conta da série Se a Mediunidade Falasse, vez por outra a gente recebe e-mail de pessoas e de mães preocupadas. Uma mãe, uma vez, a gente trocou alguns e-mails, ela disse que conhece a filha e sabe que a filha não mente. E a filha conta os relatos da vidência que tem. Ainda é uma criança. Já pensou com pais, com evangelizadores espíritas insensíveis? Não, isso é muito perigoso. Como vai ficar o trabalho espiritual dessa criança? Desse espírito quando crescer? Se agora, com 7, 8 anos, começarem a incutir nela que isso é perigoso, tem que ter medo, tem que se afastar disso. A orientação é muito simples. Leia o evangelho com ela e ensine ela a amar e honrar o seu anjo guardião. Já que a gente não sabe tudo, vamos entregar para quem sabe. Porque esses espíritos evoluídos, eles têm um anjo guardião que são mais evoluídos do que eles. Então vamos fazer essa ponte. Filhinha, faz uma prece, pergunta para o teu anjo da guarda, depois tu me conta. E aí a mãe, com o conhecimento espírita, pode avaliar, realmente é o anjo da guarda, é uma orientação sábia, ela entendeu direito. Nós temos que ensiná-los a serem espíritas no sentido verdadeiro e prático do termo. Como é que eu lido com isso? Qual é a forma honesta de lidar com isso? Então, considerando que a gente já conhece um pouco do poder da formação da infância na Terra, e desse pedido do Emmanuel, que serve apenas como ilustração, é muito importante que a gente estimule. É óbvio que a maior parte dos exemplos serão negativos, nós estamos no mundo inferior. Mas se esses amigos encontrarem um único exemplo, um único livro, uma única história que sirva de referência, eles já vão poupar muito tempo. E é interesse nosso. Eles vêm para atender a nossa necessidade. Se a gente incute num espírito desse medo e não sei o quê, e ele tem que produzir uma grande obra mediúnica, e ele perde 5, 10, 15 anos até ele amadurecer, o quanto a Terra não vai perder por conta desse medo que um espírito inferior, medroso, desavisado implantou na mente de uma criança? Então, é algo sério. Se a gente quer colaborar, vamos tratar com respeito, não com medo, não com proibição absurda, mas com acompanhamento. Se a criança está vendo, que ela narre, vamos respeitar e vamos ajudá-la a se orientar naquela experiência. E não simplesmente dizer que não pode, porque a mediunidade não vai desaparecer. Eu já acompanhei em algumas crianças, algumas bem próximas, a questão do fenômeno mediúnico. É ensinar a lidar. A criança está na casa de outra e vê um espírito. Como é que você impede isso? Mas você pode dizer que ela pode orar. Aos poucos ela começa a diferenciar o que é um espírito lúcido e o que não é. Nós não vamos implantar isso na criança, mas se ela traz essa experiência, a gente precisa dar um suporte. E não medo, e não proibição, e não susto. Então isso nas mais diversas áreas. Vão vir espíritos na área da música, na área da ciência, né? A ciência aplicada, a tecnologia, da mediunidade, do magnetismo, do sonambulismo. Você imagina um grande magnetizador reencarnando e os espíritos dizendo que não pode. Você imagina aí grandes sensitivos, sonambúlicos, como os que trabalhavam com Kardec e orientavam muito Kardec, está na Revista Espírita, chegando hoje no movimento espírita. Então, se a gente quer colaborar, é importante a gente gerar uma reflexão fundada em Allan Kardec. Com ética, com seriedade, sem medo, sem covardia disfarçada de prudência, e reconhecer nosso limite. Dizer assim, olha, sua experiência é muito bela, eu não dou conta de ter a mesma, mas eu lhe apoio no que eu puder. É uma postura de humildade lúcida. Estou do seu lado, estou aqui para ajudar. A recepção da nova geração é um tema
que vai ser decisivo para o atual movimento espírita. Esses espíritos não têm compromisso com instituição. Quem não os acolher, simplesmente não estará. É simples assim. Eles não vão brigar com ninguém. Eles não vão estar fazendo revolução para tomar conta de centros espíritas. Eles não precisam disso. Eles têm um Cristo. Eles fazem o centro espírita no quintal da casa dele, na sala de estar do apartamento. Eles têm luz. O resto se ajusta. Então, nós não vamos ver esses espíritos criando disputas de poder, discutindo no sentido de humilhar, de menosprezar. Nós não vamos ver isso. Nós vamos ver espíritos como Eurípides, lúcidos, fazendo um trabalho maravilhoso, sem nenhuma necessidade de briga de poder. E muitos centros espíritas vão desaparecer. Porque não vão acolher esses espíritos. Eles vão fazer trabalho, vão criar outros centros, vão criar cursos virtuais, vão criar reuniões pequenas, porque eles não gostam de plateia. E vão atender milhares e milhares e milhares de pessoas, como fez Eurípides. Trabalho simples, muito bem orientado, muito disciplinado e que de fato alivia a dor do outro. Então, quem acha que vai prender esses espíritos porque tem uma grande instituição, ou porque tem dinheiro, porque é famoso, meu amigo, desista. A única coisa que poderia envolvê-lo seria a necessidade de um trabalho de ajudar os outros. Mas hoje a tecnologia já libertou isso. Eles não precisam. Eles não precisam disso. Você imagine um Paulo de Tarso fazendo uma palestra filmada pelo YouTube. Ele precisa de quem? Ele precisa do patrocínio de quem para atrair milhares de pessoas, ou milhões? De ninguém. A energia dele resolve. A energia aliada à tecnologia. Então nós estamos já entrando numa nova era e ninguém está se dando conta. A gente está preocupado com o cargo, com isso, com quem manda, com eu tenho razão. A marca da nova geração é uma transformação profunda e uma perda de tempo mínima com aquilo que nós espíritas gastamos a maior parte da nossa encarnação. Perguntas sem fundamento, discussão sem aprofundar, transformação emocional quase zero. A nova geração é ser conhecida por não fazer nada disso. Então são espíritos livres. Eles não têm que prestar conta para a gente. Eles reencarnaram com um plano e vão executar. Se a gente puder entender e colaborar, aí sim, aí nós estaremos bem. Não porque puxou o saco e ficou amiguinho, porque isso não existe em espírito sério. Porque a referência é o Cristo. Você é amigo do Cristo ou você é meu amigo? Acabou a conversa. Ah, não, mas eu vou prejudicar o Cristo. Não, então não tem como a gente ter uma boa sintonia. Posso até lhe ajudar, mas sintonia não vai ter. Então nós estamos muito perto de nascer um novo padrão de movimento espírita. Não vão existir mais essas discussões, essas polêmicas aí que desgastam tanto, e tanta briguinha por nada, e tanta palavra vazia. Vamos ter questões com substância, com seriedade, com aprofundamento e, acima de tudo, convivência. E aí a gente encerra lembrando do Cristo. No final dos tempos, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, todos aqueles que me amam profetizarão. Então o que nós vamos ter é uma geração muito firme, muito ativa, e que vai mudar a Terra. Não porque eu quero, não porque você quer, porque é a ordem do Cristo. É simples assim. O chefe mandou. Se vocês quiserem ter um padrão mais específico, vejam como era a vida do grupo coordenado por Bezerra de Menezes, Lisandro e por Eurípides Bassanufo Marcos. É isso. Eles fazem e pronto. Para a gente ter uma ideia da seriedade e do foco de trabalho desses espíritos, o Eurípides estava na fase mais difícil da encarnação dele, ele estava praticamente certo que ele seria preso por conta do trabalho do receituário mediúnico dele, das cirurgias mediúnicas. Um médico, dono da farmácia, que era na mesma rua da dele, que obviamente estava falindo, né, porque
ele entregava de graça e curava mais, resolveu processar, através da União Católica e etc. lá da região. Enfim. E aí ele está indo, né, para a atividade mediúnica, que era de manhã, o receituário, e ele encontra com Cristo. O Cristo se materializa e conversa com ele. Conversam e o Cristo diz: não se preocupe, a vitória pertence àqueles que estão com Deus. O Eurípides chega, né, tá lá a Dona Amália, já esperando ele, um pouco abalado, e aí conta para ela e tudo. 5 minutos depois ele já está na atividade normal dele. É um padrão. É um padrão. E acabou. Contou a história, explicou, vamos cuidar das nossas responsabilidades. Então, é uma geração que tem foco e que não perde tempo. O Eurípides perdeu tempo nem para contar do Cristo, né, para ficar se louvando com besteira. Ele viveu, valorizou, contou a história. Acabou. Vamos cumprir a nossa responsabilidade. Então, eu penso que nós temos a maior oportunidade dos últimos milênios na Terra. Estar no mundo e poder colaborar com a nova geração. Quem quiser, né, o convite do Cristo é para todos nós. Nós que estamos encarnados, poderemos ombrear trabalhos com espíritos verdadeiramente iluminados. Se a gente vai aproveitar ou não, vai depender aí de uma decisão íntima e muito sincera de cada um de nós. É isso daí. Meu amigo, você tem mais alguma coisa que queira falar neste final? Bem, só, né, que tem a ver com o tema, convidar para vocês visitarem a página do Grupo Marcos. O nosso trabalho é voltado para a nova geração, o que não quer dizer que exclua quem não é, pelo contrário, né? É um trabalho de juntar os que não são para um dia ajudar os que são da nova geração. Então, esse é o sentido do nosso trabalho, né? Então, eu peço que vocês visitem e, se sentir sintonia, nós já iniciamos nossos cursos, tem os nossos programas de áudio que chama Nova Geração. Queremos angariar amigos, né? Queremos formar um grupo que vai estar disposto a colaborar de fato com a nova geração. Essa é a nossa ideia, principalmente apresentando de forma clara e objetiva os conceitos de Allan Kardec. Então, sintam-se todos convidados. Quem sentir afinidade com a proposta, por favor, assine, deixe seu e-mail, matricule-se nos cursos. Vocês são todos muito bem-vindos. E para facilitar, nós que estamos em constante movimento, o Grupo Marcos, juntamente com autores espíritas clássicos e outras instituições, disponibiliza o aplicativo Espiritismo, que facilita que este contato seja feito não à frente apenas de um computador, podendo ser também através dos celulares e diversos aparelhos. Por fim, nós gostaríamos também de falar sobre a plataforma Bezerra de Menezes, no Grupo Marcos, e da PEAD, que na verdade elas têm os mesmos conteúdos, se não agora, dentro de algumas semanas, né, Carlos? Sim, sim. Elas terão, e convidar para que estes assuntos e outros as pessoas possam ir então a essas plataformas, né, para isso dar continuidade os estudos conosco, né, Carlos? Com certeza, o compromisso nosso no curso é um curso continuado, né? A cada semana do ano a gente vai publicar uma aula, né? São 5 grandes temas e são 10 aulas de cada tema, sendo, no caso do tema Cristo, são 12. Então, dão 52 aulas por ano. E a cada ano a gente aprofunda. Então, o ideal é começar logo, porque depois a gente vai aprofundar e todos os estudos terão parte experimental. Então, nós estamos começando com a teoria, em breve a gente já vai ter a prática. Então, quem
Quiser aprofundar, comece agora, porque a gente vai caminhar semana a semana em relação a esses temas. E uma coisa que me chama muita atenção é a facilidade de tirar dúvidas. Tem os grupos do WhatsApp, né? Que Sim. até o Carlos é muito atuante lá. Eu nem tanto apareço. Eu sou mais, vamos falar assim, eu sou mais a parte técnica e não apareço tanto, mas quem está lá é o Carlos tirando dúvidas. E com relação ao grupo do WhatsApp, Carlos, como é que está o movimento? Tá bem, tá muito bem, tá muito bem. A gente já vai ter que pensar como é que organiza melhor, né? Estamos aí experimentando. A ideia é que a gente tenha várias formas de comunicação, né? Estamos com o grupo do WhatsApp, que está muito bem. Vamos depois ter os fóruns no curso, vamos ter as lives. A gente está criando várias formas, porque facilita, né? Cada usuário tem um perfil, né? Alguns gostam mais do WhatsApp, outros talvez vão se adaptar melhor aos fóruns, outros vão participar mais das lives. A gente, né, agora está com o nosso e-mail semanal informando tudo também para quem está com e-mail cadastrado ou quiser se cadastrar. A ideia é formar um grupo. É natural que no começo venha um número maior, são todos bem-vindos. Aqueles que vão se sentindo mais afim vão aprofundando essa relação. Formaremos um grupo de pessoas próximas, com um estudo continuado, com propósitos de aprofundamento do Espiritismo. Então, todos são convidados. Conheçam, avaliem, se fizer, né, se isso tocar o coração de vocês, já é o sinal que vocês devem se aproximar mais. Ok, meu amigo. Então, vamos encerrando por aqui. Se Deus quiser, no mês que vem a gente volta conversando e apresentando este material no Facebook. Eu vou fazer o meu trabalho de exposição no Facebook. Vai ter também no aplicativo Espiritismo. E dessa forma vamos conversando sobre o Espiritismo. Muito obrigado, Carlos, por toda a atenção. Obrigado, Marcílio. Obrigado a todos. Quero dizer que são temas apaixonantes, né? Deus nos ajude para que a gente possa aprofundá-los aí ao longo dos anos. Foi muito bom para mim. É sempre uma alegria falar de temas que tocam os nossos corações. Um abraço a todos. Obrigado, Marcílio. Obrigado a você. Deixa eu desligar agora essa. Opa.